Izumi é o típico estudante meio perdedor, mas depois da escola ele vira um verdadeiro gato. No entanto, quando a garota mais popular da escola descobre isso, ela se encanta por ele e tenta de tudo para conquistá-lo. Tudo começa bem no início das férias de verão, e a Ori, a garota mais linda e popular da escola, estava sendo convidada pelas amigas para sair, mas ela simplesmente recusa. Bem nesse instante, ela deixa o celular cair, e o Izumi, o maior perdedor da turma, a ajuda a pegar o aparelho e simplesmente vai embora. O resto da classe toda começa a fofocar sobre o Izumi ser um otaku completo, mas quando a Ori vê a hora, ela de repente sai correndo para casa. Enquanto os outros suspeitam que ela está indo encontrar o namorado para um encontro, na verdade, as atividades dela depois da escola consistem em limpar a casa, buscar o irmãozinho na creche e fazer ainda mais tarefas domésticas. Um dia, o irmão dela, Shota, chega em casa com o nariz sangrando depois de uma queda, o que a faz entrar em pânico total. Mas ao lado dele está um sujeito que parece ser bem do tipo que usa e joga fora, sabe? Criando mães solteiras por aí, depois de perceber que ele cuidou do Shota. A Ori convida o rapaz para tomar um café, mas enquanto eles conversam, o tal Shad se revela ser o Izumi, aquele colega de classe dela, estranho, solitário e um tanto perdedor. Na manhã seguinte, ela ainda está tentando processar tudo aquilo, recusando-se a acreditar que o Izumi não é um recluso esquisito, mas sim um emo bem bonito que provavelmente adora Linkin Park. A amiga dela, Yuki, percebe a mudança de humor da Ori, mas antes mesmo que ela possa dizer qualquer coisa, a Ori de repente se levanta e vai direto falar com o Izumi, algo que absolutamente ninguém jamais tinha feito. Eles então conversam ali no corredor, bem longe de todo o barulho, e a Ori menciona que o Shota quer que ele a visite de novo. No entanto, o Izumi parece bem surpreso que ela esteja falando com ele, ainda mais depois de tudo que aconteceu ontem. A Ori admite que se sente um pouco estranha sim, mas diz que não tem motivo nenhum para evitá-lo depois que ela viu o quanto ele é diferente fora da escola, porque no fundo, ela também é assim. Bem nesse instante, o Izumi cora, e ao ver o rosto dele, a Ori sugere que ele deveria arrumar o cabelo do jeito que ele usava antes, mas o Izumi recusa, dizendo que assim os piercings dele ficariam todos expostos. A partir daquele dia, o Izumi começou a visitar a casa da Ori depois da escola, e durante essas visitas, ela foi aprendendo muito mais sobre a verdadeira personalidade dele. Ela também descobre que, apesar de usar óculos, ele é na verdade um completo idiota que está indo muito mal na escola, e que ele também tem uns cílios bem longos que qualquer mulher adoraria ter. Bem nesse instante, a Ori verifica o folheto do supermercado e percebe que os ovos estão em promoção, mas o desconto acaba já amanhã. O Izumi a avisa que a oferta vai acabar em pouquíssimas horas, mas a Ori insiste que ela consegue chegar a tempo. No entanto, lá na escola, ela é chamada para uma reunião urgente do conselho estudantil, mas não querendo de jeito nenhum perder aquela oferta, a Ori manda uma mensagem para o Izumi e pede para ele comprar os ovos no lugar dela. Ele concorda meio a contragosto, e com apenas alguns minutos restantes, ele dispara, muda a aparência dele no meio da corrida e pula o portão bem na frente da Yuki. Mais tarde, a Ori cozinha os ovos para o jantar deles, e o Izumi menciona que deu de cara com a Yuki a caminho de pegar os ovos, e ele estava com a sua verdadeira aparência, mas ela não o reconheceu de jeito nenhum. No entanto, a Ori sente um ciúme danado, e acidentalmente acaba soltando que a simples ideia de outra pessoa ver aquele lado dele a deixa bastante desconfortável. O Izumi entende perfeitamente, e também admite que não quer que absolutamente ninguém veja o verdadeiro lado dela também. Dominada pela emoção, a Ori dá um tapa nele e o chama de idiota por ter acidentalmente a colocado em risco. Mais tarde chega a aula de natação e o Izumi entra em pânico total, sabendo que se ele for nadar, todo mundo vai acabar vendo a tatuagem dele. Ele mostra a tatuagem pra Ori, e a Ori só consegue ficar ali, olhando fixamente, pensando que ele é ao mesmo tempo corajoso e um completo idiota de cérebro liso. Enquanto isso, os colegas de classe deles, a Yuki e o Tora, começam a notar o quão próximos os dois se tornaram ultimamente. Então o Tora encurrala o Izumi e pergunta sem rodeio se ele está namorando a Ori. O Izumi nega imediatamente e, bem nervoso, afirma que eles seriam totalmente incompatíveis. Mas quando o Izumi adivinha que o Tora gosta dela, o Tora admite isso na lata, deixando a situação bem estranha. Mais tarde, enquanto se trocavam para a cola de educação física, o Tora questiona o porquê de o Izumi sempre usar uma jaqueta. E para evitar as perguntas dele, o Izumi mostra a tatuagem que ele estava escondendo. O Tora surta completamente, perplexo que alguém como o Izumi pudesse ter uma tatuagem daquelas. Mas quando o Tora o examina de cima a baixo, ele percebe que o Izumi na verdade é bem bonito. Então o Tora segura o rosto dele, se perguntando se ele seria o tipo da Ori. Depois que eles saem, o Tora promete guardar o segredo do Izumi, mas não consegue evitar sentir uma curiosidade enorme sobre como ele se tornou tão próximo da Ori. O Izumi apenas diz que tudo aconteceu de forma bem natural, e que ele acha que a Ori está sendo simplesmente gentil com ele. Depois de ouvir aquilo, o Tora pede permissão para confessar os sentimentos dele a ela, e o Izumi diz a ele que a escolha final é totalmente dela. No fim das contas, os dois acabam faltando completamente à aula de educação física, deixando a Yuki furiosa com a tarefa de limpeza. Pelo resto do dia, o Izumi mantém uma certa distância da Ori, sabendo que o Tora planeja se confessar para ela depois da escola. O Izumi até se oferece para buscar o Shota, dando a Ori um espaço para que ela pudesse ter aquela conversa. Quando o Tora finalmente se confessa, a Ori ouve tudo com muita atenção e o rejeita. Mais tarde, naquela mesma noite, quando ela volta para casa, encontra o Izumi lá, e fica furiosa com ele. Ela tinha ouvido dizer que o Izumi contou ao Tora que ela estava sendo apenas gentil com ele. O Izumi mantém a sua posição, dizendo que não quer de jeito nenhum prejudicar a reputação dela, ou arrastá-la para baixo só por estar perto dela. Ao ouvir tudo aquilo, a Ori começa a chorar, dizendo a ele para não presumir como ela se sente sem realmente saber antes.
O Izumi tenta se desculpar, mas a raiva dela toma conta completamente, e a Ori dá um tapa nele, dizendo que ele importa muito mais pra ela do que ele sequer imagina, e que ela gosta de tê-lo por perto porque ele finalmente torna a casa dela muito mais animada. O cérebro antes vazio do Izumi agora finalmente entende que ele realmente importa pra ela. Alguns dias depois, a Ori leva o Izumi com ela para fazer as compras do supermercado, e os dois se aproximam ainda mais enquanto caminham lado a lado pelas ruas da cidade. No caminho de volta, a Ori avista um pôster de anime bem chamativo na parede de uma loja, e sem perceber, começa a cantar um pedaço da música tema. O Izumi percebe isso na hora e dá uma risadinha, dizendo que ela é surpreendentemente boa naquilo. Envergonhada, a Ori dá um tapa bem leve no rosto dele, mas o Izumi nem pisca mais, já que ele há muito tempo se acostumou com os golpes repentinos dela. Ela rapidamente explica que o Shota toca aquela música o tempo todo, então ela simplesmente ficou grudada na cabeça dela. Mas quando o Izumi pergunta que tipo de música ela realmente gosta, a Ori fica em completo silêncio, pois ela não conhece de verdade nenhuma música além daquelas que o Shota escuta. Mais tarde, quando a Ori volta pra casa, ela fica bem surpresa ao ver a mãe dela por lá. O Shota imediatamente a coloca a par de tudo, desde o dia em que ele se machucou até como o rapaz que o salvou agora está sempre lá em casa. Curiosa, a mãe deles pergunta sobre esse amigo misterioso e pede a Ori o nome dele, mas é nesse momento que a Ori percebe que ela não sabe o nome completo do Izumi. Esse detalhe a incomoda muito mais do que deveria, mas o orgulho dela a impede de perguntar diretamente a ele. Então, durante a aula de educação física, ela tenta escutar a conversa no vestiário dos meninos, na esperança de que alguém mencionasse o nome completo dele. Mas o Shua pega bem no flagra e sai contando pra todo mundo que a Ori queria ver os willies deles, o que acaba com a Yuki pensando que a Ori é secretamente uma degenerada enrustida. Mas a Ori nem se dá o trabalho de negar aquilo. Mais tarde, a Ori verifica o quadro de classificação dos melhores alunos, pensando que o nome dele poderia muito bem aparecer por lá. Mas então ela se lembra que o Izumi é um completo idiota, então o nome dele com certeza não estaria lá. Assim que ela está prestes a desistir, o Tora aparece para cumprimentá-la. Quando ela tenta perguntar a ele sobre o nome completo do Izumi, ele de repente se lembra daquela dor da rejeição e foge dramaticamente, em prantos. Naquela noite, durante o jantar, a Ori ainda não consegue de jeito nenhum tirar o nome completo do Izumi da cabeça dela. A mãe dela sugere convidá-lo para passar o fim de semana, já que ela adoraria muito agradecê-lo de forma adequada, e essa ideia acende uma luz na Ori. Se o Izumi vier, talvez a mãe dela possa perguntar o nome completo dele no lugar dela. No dia seguinte, o Izumi chega, bem surpreso com a forma tão calorosa como a mãe da Ori o cumprimenta. Ele entrega uns bolos a ela, e a mãe agradece ao Izumi por absolutamente tudo o que ele fez pela família dela. Mais tarde, quando a Ori volta, a mãe dela já tinha saído para o trabalho, e a Ori fica bem irritada por não ter conseguido perguntar o nome completo do Izumi para a mãe. Bem nesse instante, o Izumi casualmente menciona que a mãe dela o chamou pelo nome completo. Curiosa, a Ori imediatamente pergunta qual é, mas o Izumi desvia da pergunta e aponta que ela tem agido de um jeito bem estranho ultimamente, tipo quando ela tenta espiar os willies dos colegas. Então ele dá um sorriso e pergunta se talvez tenha algum pickle que ela esteja querendo ver lá dentro. Mas a Ori fica toda constrangida e explica a verdade. O Izumi cai na gargalhada na hora em que percebe que ela passou por tudo aquilo só para conseguir saber o nome dele. Ele pega uma caneta, escreve o nome completo dele num lenço de papel e entrega a ela com um sorriso. Depois de ler, ela guarda o lenço e pergunta se ele sequer sabe o nome completo dela. Para a surpresa dela, ele sabe, o que a faz se sentir completamente derrotada, e eles apenas riem da situação toda. Alguns dias depois, a Ori recebe uma tarefa do conselho estudantil. O Kakeru, que é o presidente, e a Sakura, a vice-presidente dele, explicam que os novos membros não estão conseguindo lidar com toda a carga de trabalho, então eles estão contando com ela, como sempre. A Ori não consegue recusar e acaba ficando soterrada em trabalho por vários dias, o suficiente para fazer até a Yuki começar a se preocupar de verdade. De longe, o Tora e o Izumi observam, sentindo pena dela, mas sabendo que eles são completamente inúteis quando o assunto é papelada. O Izumi brinca que talvez a Ori esteja trabalhando tão, mas tão duro assim para impressionar o Kakeru, que é o cara mais inteligente e popular de toda a escola. Então, outra membro do conselho, a Remi, aparece para dar uma olhada nos documentos da Ori. Depois que a Ori os entrega, a Yuki sussurra que a Remi é basicamente a mascote do conselho estudantil e a namorada do Kakeru. Mas ela também é uma vadia completamente inútil que joga todas as suas tarefas nos outros. E a Ori é a principal vítima dela. A Ori concorda em silêncio, mas não reclama, imaginando que a Remi não conseguiria dar conta do trabalho de qualquer jeito. Mais tarde, vendo quão exausta a Ori parece, o Izumi pensa em surpreendê-la com o lanche da loja dele depois da escola. Mas bem nesse instante, a Remi esbarra nele, derrubando todos os documentos do conselho que ela estava carregando. O Izumi a ajuda, mas ela insiste que está super atrasada e diz a ele para simplesmente jogar fora aquele que ele está segurando, afirmando que não é importante antes de sair correndo. O Izumi hesita por um momento, mas guarda o papel, sentindo que aquilo poderia ser importante. Na manhã seguinte, o caos se instala. Uma multidão se reúne do lado de fora da sala de aula e o Izumi chega para encontrar a Ori cercada por todo o conselho estudantil, defendendo-se contra as acusações deles. Ela insiste que entregou absolutamente todos os documentos que eles pediram, mas o Kakeru, a Sakurai e a Remi afirmam que nunca receberam o relatório orçamentário do conselho. A Yuki puxa o Izumi pra perto enquanto o Tora argumenta com muita raiva que a Ori está sendo injustamente culpada. O Kakeru insiste que a Remi nunca recebeu o relatório orçamentário e acusa a Ori de ser muito descuidada. Então ele exige que a Ori peça desculpas a todos eles. Enquanto a Ori está ali com a cabeça a mil, questionando a própria competência, todo mundo ao redor dela fofoca sobre como ela é uma cadela inútil por estar incomodando o amado presidente do conselho deles. A Yuki e o Tora se mantêm firmes, insistindo que a Ori trabalhou até a exaustão, mas as acusações simplesmente não param,
e eles ainda exigem que ela peça desculpas por algo que ela nem sequer fez. É nesse momento que o Izumi dá um passo à frente. Com toda a calma, ele entrega a mochila e os óculos para o Tora e se aproxima da Ori, dizendo a ela para não pedir desculpas. Sem dizer absolutamente uma palavra, ele agarra o Kakeru pela gravata e dá uma cabeçada nessa escória popular. A multidão inteira congela na hora e o Kakeru fica chocado demais para sequer reagir. A Sakura corre para tentar detê-los, avisando ao Izumi para não começar uma briga, mas o Izumi simplesmente tira o papel que a Remi tinha deixado cair no dia anterior. Ele diz que a Remi tinha mandado ele jogar aquilo fora e quando ela tenta negar, a ficha dela cai na hora. Ela se lembra exatamente do que aconteceu e a expressão dela desmorona completamente. A Remi admite o erro dela e pede desculpas. O Kakeru e a Sakura fazem o mesmo, pedindo desculpas a Ori por todo o caos. Depois que as coisas se acalmam, a Ori agradece ao Izumi, enquanto o Tora ainda questiona o porquê daquela cabeçada ter sido necessária, e o Izumi simplesmente diz que estava muito irritado. Então o Izumi pergunta a Ori por que o Kakeru parece deixá-la tão, mas tão nervosa. A Ori desvia o olhar e admite que é porque ela o respeita muito e porque eles são amigos de longa data. Ela explica que costumava intimidar o Kakeru e um dia o Kakeru disse a ela que, a menos que ela o tratasse com o devido respeito, ele iria expor o quanto ela realmente era uma valentona. Então, a partir daquele dia, ela não teve outra escolha a não ser se comportar de um jeito bem diferente perto dele. No dia seguinte, o Kakeru se encolhe toda vez que o Izumi passa por perto, tornando o Izumi oficialmente o novo medo dele. Mais tarde, na aula de educação física, o Tora e o Izumi jogam uma partida de ping-pong, conversando casualmente sobre o próximo aniversário da Ori, que acontece durante as férias de primavera. À noite, o Izumi fica acordado, pensando seriamente em que tipo de presente ele poderia dar a ela. Enquanto isso, lá em casa, o Shota pergunta a Ori se o Izumi vai continuar visitando eles. Ela não sabe a resposta e isso a deixa bem desconfortável. O Shota admite que ficaria bem triste se o Izumi parasse de vir e a Ori concorda em silêncio, pois ela sentiria exatamente a mesma coisa. Mas então, quando o aniversário dela finalmente chega, o Izumi aparece na porta dela com um disco recheado de suas músicas favoritas de artistas como P. Diddy e Big Cheese. Lá no fundo, era exatamente aquilo que ela queria, e enquanto ela aceita o presente com um sorriso, o fim das férias de primavera se instala de forma bem silenciosa e o início do último ano escolar deles juntos. Desde que ele consegue se lembrar, o Izumi nunca gostou da ideia de escola, de amigos ou de professores. Desde que ele era bem pequeno, ninguém jamais tentou se aproximar dele, até mesmo os professores pareciam isolá-lo de propósito, criando atividades em grupo só para ressaltar o quão indesejado e sozinho ele realmente é. Ele carrega essa dor por muitos e muitos anos, e seu primeiro piercing se torna o símbolo disso. Anos mais tarde, os sussurros pelas costas dele nunca param, e ele ouve cada um deles. Então, um dia, uma garota chamada Ori fala com ele, a primeira pessoa que o tratou de forma normal. Agora, o Izumi, a Ori, a Yuki e o Tora acabam caindo na mesma turma de novo. Os outros conversam felizes, super animados por estarem todos juntos, mas o Izumi não consegue evitar se perguntar se ele realmente pertence a esse grupo, sabe? Quando o professor anuncia um projeto em grupo, o Izumi já se prepara para a rejeição de sempre. Mas desta vez, a Ori, o Tora e a Yuki imediatamente se aproximam e formam um grupo de 4 pessoas com ele. Algo que ele nunca tinha tido antes. No almoço, o Izumi escapa para o telhado para poder pensar um pouco, mas o Tora o encontra lá com muita facilidade. Perdido em seus pensamentos, o Izumi de repente pergunta o que o Tora realmente pensa dele. O Tora responde sem rodeios que não gosta do quão próximo o Izumi é da Ori, não gosta dos resmungos dele, o acha bem estranho às vezes, e odeia o fato de o Izumi ser tão legal que ele simplesmente não consegue ignorá-lo. Então, o Tora pergunta por que o Izumi ainda o chama pelo sobrenome, sendo que eles já são tão próximos. O Izumi tenta dizer o primeiro nome dele, mas cora bem no meio da frase, e o momento se torna bastante estranho. O Izumi admite que nunca chamou absolutamente ninguém pelo primeiro nome antes. O Tora o chama de estranho, o que traz de volta todas as memórias do passado solitário do Izumi. Mas então ele acrescenta que não o odeia. Pela primeira vez, o Izumi deseja poder voltar no tempo e dizer ao seu eu mais jovem que, no final, tudo acaba dando certo. Na manhã seguinte, como o Shota começou a ir para a escola, a Ori começa a acordar bem cedo e a chegar na escola antes do horário. Enquanto ela está ali, perdida em seus pensamentos, a Remi de repente se joga na frente dela e pergunta sobre o relacionamento dela com o Izumi. A Ori rapidamente diz que não existe nada entre eles, mas a Remi dá um sorriso malicioso e declara que vai pegar o Izumi pra ela, já que a Ori não está namorando ele. Confusa, a Ori tenta entender o que ela quer dizer e a Remi explica que se a Ori não o quiser, ela adoraria ter o pickle quente do Izumi batendo nas bochechas dela. A imagem da Remi e do Izumi juntos passa pela mente da Ori, e ela simplesmente não consegue suportar aquilo. Então ela solta, sem pensar, que o Izumi pertence a ela. No entanto, a Remi lembra a Ori que como o Izumi não é pai de ninguém, ninguém tem direito algum sobre ele. Mas é nesse momento que a Ori se levanta e declara que não vai deixar absolutamente mais ninguém tê-lo. Pelo resto do dia, a Ori não consegue parar de pensar no que ela disse e no Izumi. Naquela noite, o Izumi aparece na casa dela com um bolo, mas o Shota não está em casa. Desde que o irmão dela começou a sair para brincar mais, a Ori e o Izumi têm passado muito tempo juntos. Naquele dia, eles decidem assistir a filmes de terror, e a Ori descobre que o Izumi é um completo e total medroso. E quando o toque do celular dela toca ou a luz se apaga, ele fica morrendo de medo, pensando que a Valak está ali. Tentando desviar a conversa para outro assunto, o Izumi menciona as mãos da Ori e como ela tem articulações duplas, algo que a Yuki já tinha mencionado antes.
A Yuki tinha comparado as mãos deles e percebeu que as dela eram bem menores. O Tora se juntou à brincadeira, comparando os tamanhos das mãos, mas a Ori o avisou para não segurar a mão dela ou ela morderia o glize dele. De volta ao presente, o Izumi-shi e a Ori também comparam as mãos, mas dessa vez a Ori toma a iniciativa e segura a mão dele. Quando ele aperta a mão dela de volta, ela diz bem suavemente que o ama, mas rapidamente acrescenta que ama a mão dele. O Izumi sabe muito bem o que ela realmente quer dizer, mas não a pressiona. Então ele sorri e diz que também gosta da mão dela, mas ambos sabem, lá no fundo. Eles não estão falando de mãos, de jeito nenhum. De volta à escola, a Remi conversa com a Sakura sobre o quão ousadamente a Ori reivindicou o Izumi como sendo dela. A Remi admite que estava apenas provocando, mas que isso irritou bastante a Ori. O Tora ouve tudo aquilo e se sente completamente em conflito. No dia seguinte, o Izumi aparece na escola com um hematoma bem visível na bochecha. A Ori imediatamente pergunta o que foi que aconteceu. Ele diz que brigou com o Tora e a Ori já está pronta para confrontá-lo. Mas quando o Tora entra, ele parece estar ainda pior do que o Izumi. A Yuki puxa o Izumi para um canto enquanto a Ori vai conversar com o Tora. Na noite anterior, eles estavam lá no quarto do Izumi quando o Tora comentou com o Izumi o que ele tinha ouvido da Remi sobre como a Ori tinha sentimentos por ele. O Izumi negou tudo, dizendo que eles eram apenas amigos e que o Tora estava pensando demais naquilo. Ele disse que eles não saberiam com certeza, a menos que a Ori dissesse isso por si mesma. Frustrado, o Tora bateu na mesa e o Izumi deu um tapa nele, dizendo que estava surpreso. O Tora o socou de volta, mas isso acabou despertando o lado mais aterrorizante do Izumi, o que resultou no Tora sendo completamente espancado. A Ori simplesmente diz ao Tora para fazer as pazes com o Izumi, e eles fazem isso. Mais tarde as garotas conversam sobre o assunto. A Ori ainda não sabe o porquê da briga ter acontecido, mas a Yuki sabe, e foi porque o Izumi contou a verdade a ela, mas implorou para que ela não contasse a absolutamente ninguém. Alguns dias depois, enquanto o Tora está prestes a ir para casa, uma pilha de papéis de repente despenca da janela da sala do conselho estudantil, e quem está lá é a Sakura. O Tora ajuda a recolher todos os papéis e pergunta se lidar com tudo aquilo sozinha não é algo cansativo. A Sakura apenas sorri e diz que cada um tem o seu próprio trabalho, seja o Kakeru ou a Remi, e o Tora a elogia casualmente dizendo que ela é simplesmente incrível por conseguir gerenciar tanta coisa sozinha. Mesmo que absolutamente ninguém perceba, a Sakura desvia o olhar, corando com o elogio. Fora da escola, o Tora encontra o Izumi, que está segurando um sorvete que a Ori deu a ele para compartilhar com o Tora. Ele se anima na hora ao mencionar a Ori, até que vê que o sabor é melão, que ele não consegue comer. Bem nesse instante, o Kakeru passa por ali, e os dois o chamam, oferecendo-lhe o sorvete para que eles não o desperdicem. Os três se sentam e conversam sobre se preferem melões ou bochechas. Mas, como já tinham assistido a Prison School, os meninos escolhem a resposta mais culta e optam pelas bochechas. Falando em bochechas, o Tora de repente questiona o porquê de um conselho estudantil ter tantas, mas tantas garotas. É nesse momento que uma ideia completamente ridícula o atinge. O Kakeru construiu seu próprio império secreto de harém, onde ele monopoliza todas as Sugar Cave. O Kakeru nega imediatamente, mas o Tora continua provocando-o, brincando que até mesmo o ar-condicionado do conselho estudantil deve estar sob o comando real dele. Negando aquilo, o Kakeru diz que eles podem vir passar um tempo na sala do conselho se quiserem, mas ele se arrepende na mesma hora porque no dia seguinte, o Tora e o Izumi trazem todo mundo pra lá. Dentro da sala, o Izumi e a Ori perdem um jogo de pedra, papel e tesoura e são enviados para comprar as bebidas enquanto os outros esperam. Durante a espera, a Remi começa a perguntar se o Izumi e a Ori estão ficando, mas ninguém tem uma resposta para dar. A Remi insiste ainda mais, até mesmo provocando que talvez o Tora seria um par muito melhor para a Ori. O Tora se anima na hora com a ideia, mas a Yuki rapidamente o arrasta de volta à realidade, lembrando-o de que ele já tinha sido rejeitado, e é nesse momento que a Sakura percebe pela primeira vez que o Tora tem sentimentos pela Ori. Quando Yuki pergunta por que os dois estão demorando tanto, todo mundo começa a inventar teorias malucas, tipo, talvez eles estejam se pegando no banheiro enquanto esperam. As piadas deixam Tori ainda mais nervoso, mas Yuki o tranquiliza, dizendo que talvez eles só tenham deixado cair umas moedas ou algo assim. Grato, Tora faz um carinho na cabeça dela, mas o gesto deixa Sakura com ciúmes. Quando Izumi e Ori finalmente voltam, Izumi imediatamente pede desculpas a Tora, dizendo que não foi intencional. Desconfiado, Tora assume que Ori comeu o seu glize e fica deprimido. Ele entende tudo errado, pensando que seu Sumai fez algo estranho, só para sua lata de refrigerante explodir na cara dele momentos depois. Eles explicam que seu Sumai deixou cair sem querer mais cedo, por isso ele pediu desculpas. Todos caem na gargalhada e Sakura lhe entrega um lenço com um pequeno sorriso. Naquela noite, Izumi está estudando na casa de Ori e ela se desculpa porque o ar-condicionado dela está quebrado. Izumi diz que não se importa, já que ele está acostumado a dormir sem camisa de qualquer forma. Isso pega a Ori de surpresa, e ela se lembra de como ele mostrou a tatuagem casualmente antes. Então ela questiona por que é ela quem fica toda sem jeito só porque um cara mostra o corpo. Determinada, ela pediu pra ele mostrar a tatuagem de novo. Levando as palavras dela ao pé da letra, Izumi começa a se despir e Ori grita com ele, dizendo pra ele não sair tirando a roupa só porque alguém manda, especialmente não pra uma estrela de hip hop que gosta de passar óleo no corpo.
Ela pergunta se ele é sempre tão aberto com as pessoas, e Izumi acena com a cabeça, sem jeito. Antes que ela possa insistir, Izumi devolve a pergunta, querendo saber o que ela realmente está tentando dizer. Ori admite que nunca ouviu envergonhado, e é sempre ela quem acaba ficando sem graça. Izumi sorri e diz que também fica nervoso, então ele conta a ela sobre a vez em que encontrou seu velho amigo, Shindo. O cara disse a Izumi que estava orgulhoso dele, e Izumi não tinha a menor ideia do que aquele sujeito estava falando. Shindo então o provocou sobre estar namorando uma garota problema, e Izumi negou imediatamente, insistindo que ele e Ori não eram assim. Mas Shindo não acreditou nele, e acabou convencido de que eles estavam namorando. Izumi promete explicar o mal entendido depois, mas no fundo, Ori não se importa que as pessoas pensem que eles estão juntos. Nesse exato momento, Shindo manda uma foto dele e da namorada, convidando Izumi para um encontro duplo. Izumi entra em pânico, não querendo que Ori veja, e Ori percebe, mas Izumi rapidamente esconde o celular e a repreende antes de ligar para Shindo para fazê-lo calar a boca. Ori congela, percebendo que nunca tinha visto esse lado dele, e ela começa a se perguntar que tipo de pessoa ele costumava ser. Dias depois, Ori esbarra em Shindo, e ela não o reconhece, mas o cara claramente sabe quem ela é. Naquele momento, Izumi está saindo com Tora, e Tora percebe Ori conversando com um estranho. Vendo que é Shindo, Izumi corre e lhe dá um tapa no rosto para interromper a conversa deles. Mas Shindo apenas ignora e pede para ser apresentado corretamente. Izumi apresenta Shindo como o idiota que ficou um ano atrasado por ter um cérebro liso. Mas Shindo lembra que ele estuda na melhor escola da cidade inteira, surpreendendo os outros. No entanto, Shindo diz que gostaria de ter se juntado a Izumi, pois parece que ele está se divertindo mais. Shindo sugere que todos comam algo em um lugar legal com ar-condicionado. E no caminho, Izumi se lembra de como eles se conheceram. Foi depois de uma troca de turma e alguém esbarrou em Izumi, derrubando seus livros no chão. Frustrado, Izumi se abaixou para pegá-los, mas então Shindo apareceu, ajudando-o a recolher os livros enquanto pronunciava seu nome errado, o que irritava Izumi. Mas de alguma forma, esse foi o início da amizade deles. Ele se lembra de ouvir os amigos de Shindo perguntando por que ele se dava ao trabalho de sair com Izumi, mas Shindo os dispensou, dizendo que voltaria para ele se sentisse vontade. No final, a presença de Shindo mudou a vida de seu Sumi naquela época, da mesma forma que Ori a muda agora. No dia seguinte, Ori acorda com febre e Shouta entra em pânico, mas Ori ainda tenta se arrumar para a escola. Ele pega a bolsa dela e a empurra gentilmente de volta para a cama, prometendo ir à escola e pegar o remédio para ela. Depois de tomar o remédio, ela adormece. Meio adormecida, ela sonha com a mãe e com a época em que ela partiu enquanto a própria filha estava doente. De repente, ela acorda e encontra Yasumi sentado ao lado de sua cama. Ele lhe oferece uma toalha quente e, a princípio, Ori pensa que está imaginando-o, mas Yasumi explica que Shota o chamou para ajudar. Ele verifica a temperatura dela e pergunta se ela tomou o remédio. Quando ela diz sim, ele se levanta para pegar uma bebida para ela, mas enquanto ele se afasta, Ori de repente grita, perguntando aonde ele vai. A memória de sua mãe partindo volta com força, e ela agarra a mão de Izumi, implorando para ele não a deixar sozinha. Compreendendo suas palavras, Izumi senta-se novamente e diz a ela que não vai a lugar nenhum. Ele fica até ela adormecer, até ligando para a escola e para a mãe dela para explicar tudo. Mas antes de sair, Izumi para e diz a Ori que a ama, e que a ama há muito tempo, e que não se importa se ela está dormindo ou fingindo. E depois que ele sai, Ori acorda sobressaltada, com os olhos arregalados, chocada com o que acabara de ouvir. Depois de dias faltando à escola, Ori já se sente melhor, mas a memória da confissão de Izumi a impede de voltar à escola. Mais tarde naquele dia, enquanto caminhava para a escola, Shota avista Izumi andando com uma garota que ele não reconhece. Quando chega em casa, ele casualmente menciona isso a Ori, dizendo que Izumi estava com alguém e que eles pareciam muito próximos. Ela exige detalhes dele, e Shota diz que a garota estava usando um uniforme diferente e que estava nos braços dele. A mente de Ori imediatamente tira conclusões, imaginando que a garota é uma das mães de filhos secretos de Izumi, e que a confissão dele para ela foi apenas para fazê-la entrar na lista. Naquela noite, ela quer mandar uma mensagem para Izumi para perguntar diretamente, mas não consegue, pois seus pensamentos estão tão dispersos que até escrever uma única linha parece impossível. Dias depois, ela finalmente volta para a escola e Tora a cumprimenta com entusiasmo, mas Ori rapidamente o silencia, pois ainda não está pronta para encarar Izumi. Izumi nem percebe a presença dela até a hora do almoço, e Tora é quem aponta isso para ele. Mais tarde, depois da escola, Izumi avista Ori se esgueirando e a chama, pegando-a de surpresa. Ele não perde tempo e pergunta se ela o tem evitado por causa da confissão dele. Mas Ori tem outra coisa a incomodando, então ela solta uma pergunta sobre a garota com quem ele estava. Izumi fica confuso, mas depois de pensar por um momento, ele se lembra de Chika.
E o coração de Ori salta uma batida quando ele diz o primeiro nome dela tão casualmente, como se estivessem namorando, e como Shoda os viu de mãos dadas. Izumi explica apressadamente que Chika é, na verdade, a namorada de Shindo, e Shoda deve ter visto o momento em que ela tropeçou e ele a segurou. O ciúme de Ori a domina. Ela começa a jogar livros em Izumi, gritando sobre como ele continua chamando Chika pelo primeiro nome, enquanto chama Ori pelo sobrenome. Ela sai furiosa, sem saber que, na verdade, Izumi não sabe o nome completo de Chika. Mais tarde, o arrependimento toma conta. Ori percebe o quão ridícula ela foi e se preocupa que Izumi a odeie agora. Naquela noite, Shota chega em casa e diz que Izumi está com ele, o que faz Ori entrar em pânico. Mas Izumi aparece e devolve o livro que ela jogou e esclarece o mal-entendido. Mas Ori fala primeiro, e ela pede desculpas pelo surto e pergunta, sem jeito, qual é o nome completo de Chika. Izumi admite que não sabe, e os dois acabam rindo de como tudo foi bobo. Então eles conversam sobre a confissão de Izumi, e Ori admite que estava acordada naquela noite e ouviu tudo. Izumi diz que sabia que ela estava acordada, por isso ele confessou, porque ele não foi corajoso o suficiente para esperar pela resposta dela. Mas antes que eles avancem na conversa, o pai de Ori, Kyosuke, aparece do nada e seus olhos imediatamente pousam em Izumi. Ori aponta um cigarro na mão dele, tentando impedi-lo de fumar, mas Kyosuke ignora e, em vez disso, pergunta a Izumi se ele também fuma, dizendo que seu piercing o faz parecer um punk. Antes que ele possa ir mais longe, Ori lhe dá um tapa na cabeça. Kyosuke geme dramaticamente, reclamando de como os pais são tratados horrivelmente hoje em dia. Ele reclama de voltar para casa depois de tanto tempo só para apanhar, encontrar um estranho na casa, perceber que sua esposa não está em casa e descobrir que não há comida. Ouvindo isso, Ori cede e faz algo para ele comer. Com Ori na cozinha, Kyosuke se aproxima de seu Sumi, fazendo piadas sobre como Yamcha poderia passear com Gojo como se ele fosse um fracote. Mas Ori volta bem a tempo de bater nele de novo para fazê-lo parar, mas ele não para de provocar, eventualmente perguntando se Izumi é o namorado de Ori. A sala fica em silêncio, mas então Ori diz que Izumi é seu namorado, e Izumi cora imediatamente. Kyosuke murmura que não gosta de caras com cabelo comprido, esquecendo que ele mesmo tem cabelo comprido. Izumi rapidamente se oferece para cortar para obter sua aprovação, mas Kyosuke o dispensa dizendo que amarrar está bom, e então ele começa a brincar com o cabelo de Izumi. Ele pergunta por que Izumi escolheria alguém como Ori, e Izumi responde simplesmente que ela é a mulher por quem ele se apaixonou. Naquele momento, a mãe de Ori, Yuriko, entra, e ela fica tão chocada ao ver o marido que deixa cair as compras. Então ela murmura que não o esperava para o jantar, e Izumi se oferece para ir embora, para que a família possa jantar junta. Então Ori caminha para a rua principal, e no silêncio terno, ela estende a mão e pega a dele. Izumi diz a ela que ainda há muito que ele não sabe sobre ela, mas promete aprender pouco a pouco. Ori promete o mesmo, marcando o início do relacionamento deles como amantes. À noite, Izumi liga para Tora e conta tudo. Tora diz que está tudo bem com isso, mas assim que a ligação termina, ele chora baixinho, percebendo que perdeu Ori oficialmente. No dia seguinte, Sakura avista Tora no corredor e percebe o quão deprimido ele parece. Remi a chama perguntando o que ela está olhando, e quando Sakura tenta disfarçar, Remi insiste para que Sakura se abra com ela, prometendo que vai ouvir. No entanto, Sakura diz a Remi que uma garota bonita como ela nunca entenderá, e ela se afasta dizendo como gostaria de ser ela. Ela se lembra de como as pessoas sempre as comparavam como a beleza e a garota comum, sendo Remi a beleza e Sakura a garota comum. Mas no fundo, ela sabe que Remi sempre a apoiou como sua melhor amiga. Então ela corre de volta para a sala do conselho, mas Remi não está lá. Nesse exato momento, Remi aparece dizendo que foi ao banheiro e Sakura lhe diz que tem um cara de quem gosta. Enquanto isso, Izumi caminha ao lado de Ori, enquanto Tora segue com Shu. Izumi se sente estranho ao ver Tora, sabendo o que ele sente por Ori, mas Tora lhe dá um tapa na cabeça e diz para ele parar de ser esquisito, garantindo que ele está bem. Mais tarde, Izumi e Ori estudam juntos e Izumi pede para ela chamá-lo pelo primeiro nome. Mas quando ela tenta, acaba gaguejando toda. De volta à casa de Ori, Shota pergunta casualmente quanto tempo Kyosuke planeja ficar. Yuriko complementa, perguntando se realmente está tudo bem para ele deixar seu projeto de trabalho para trás. Nesse momento, Ori volta com Izumi, e Kyosuke não o reconhece de imediato por causa dos óculos. Mas quando ele os tira, eles voltam a ser amigões de novo. Durante o jantar, Izumi está prestes a ir para casa quando Kyosuke, carinhosamente, sugere que ele deveria passar a noite e que deveria dormir com ele lá fora. Mais tarde, enquanto estão deitados, um ao lado do outro, Kyosuke cumpre seus deveres paternos e pergunta o que Izumi gosta em sua filha. Izumi responde simplesmente que ama como Ori nunca julga as pessoas pela aparência.
Essa resposta honesta é suficiente para conquistar a aprovação de Kyosuke. Na manhã seguinte, a casa parece mais acolhedora, como se fossem uma família de verdade, e Izumi vai para a escola com os outros. Mas quando ele sai da casa de Ori com ela, alguns colegas os avistam e isso inicia um boato que se espalha como fogo, de que Izumi estaria fazendo cócegas na barriga de Ori por dentro, e que eles estão namorando, o que se espalha por toda a escola. Tora e Yuki estão ambos frustrados com a forma como todos fofocam e riem pelas costas dos amigos, e Yuki até chora de preocupação por Izumi, que está apenas começando a se abrir. Enquanto isso, dois perdedores perguntam a Ori se ela realmente está namorando Izumi. E quando ela diz que sim, eles falam sobre como seria uma combinação melhor para Ori do que um grande perdedor como Izumi, o que Izumi consegue ouvir. Então, no dia seguinte, a zombaria continua até que Izumi entra na sala de aula parecendo completamente diferente. Ele não usa mais óculos, tem um corte de cabelo mais nítido e uma aura confiante, o que as garotas rapidamente notam. Quando Ori o avista, ela fica chocada. Então as garotas cercam Izumi perguntando sobre sua enorme mudança, enquanto secretamente se perguntam se ele também está escondendo algo grande. Ori não está nada satisfeita que seu namorado seja de repente o pai dos sonhos de todo mundo, mas seu olhar frio faz todas as garotas se afastarem e até suas amigas sentem isso. De repente, uma garota tira uma foto estranha de Hisumi para sua coleção de gatinhos, mas Ori se recusa a perder e tira fotos dela mesma. De volta para casa, Kyosuke não reconhece Hisumi de primeira e precisa que Ori o lembre de quem ele é. Nesse exato momento, Shindo liga para Hisumi, informando que está lá fora com doces para eles. Mas quando Shindo vê a grande mudança, ele fica tão chocado com a transformação de Hisumi que começa a lamentar a perda de um amigo, como se estivesse perdendo seu garoto problema favorito para as ruas. Mas assim que se acalma, ele lhes mostra o presente que trouxe, doces saborosos. Ori pega um e escolhe um doce com sabor de queijo, que Shindo odeia absolutamente. Mas quando Izumi vê isso, ele pega o doce e se oferece para dar na boca de Shindo. E sabendo que isso nunca aconteceu, Shindo se rende e come. Por que você é gay? Então Ori come um que tem um gosto horrível, como comida à base de sal. Mas quando Izumi vê que ela odeia, ele se inclina e rouba um beijo dela e o doce de sua língua. Quando Shindo se vira, o beijo já acabou, e Izumi se afasta como se nada tivesse acontecido, deixando Ori completamente surpresa. No dia seguinte, Izumi percebe uma garota o encarando ameaçadoramente, o que o assusta. Então a mesma garota confronta Ori sobre namorar Izumi, e se os rumores são verdadeiros, e quando Ori diz que sim, a garota fica chateada. Mais tarde, ao sair do banheiro, Izumi nota a garota novamente, mas desta vez ela continua o seguindo. Quando ele finalmente a confronta, ela pergunta sem rodeios quando ele planeja terminar com Ori, alto o suficiente para as pessoas próximas ouvirem. Mas Izumi responde firmemente que não tem intenção de terminar com ela. Mais tarde ele conta tudo a Ori, e no caminho para casa juntos, a mesma garota aparece novamente. Ela se apresenta como Honoka, e quando questionada, Honoka diz que não aprova Ori namorando um completo idiota como Izumi, porque ela amava Ori antes mesmo dele. Então ela envolve os braços em Ori e confessa seus sentimentos, iniciando um cabo de guerra entre ela e Izumi, cada um tentando reivindicar Ori como seu amor. Uma tarde, Izumi vai para casa sozinho e Honoka o alcança, perguntando onde está Ori. Quando ele diz que ela já foi para casa, Honoka o segue, mas a situação fica cada vez mais estranha quando eles percebem que estão indo para o mesmo caminho. Eventualmente, eles param em frente ao mesmo prédio de apartamentos, e para o choque e aborrecimento deles, Honoka acaba sendo a vizinha de porta de Izumi. Ainda processando a coincidência, Izumi tenta recuar rapidamente, mas Honoka percebe que esqueceu a chave. Sentindo-se mal, Izumi a deixa ficar até a mãe dela chegar em casa, e eles se sentam juntos na sala comendo bolo. Honoka pergunta se ele é sempre tão legal e convida estranhos sem hesitação. Izumi responde que até Ori raramente visita a casa dele. Honoka o provoca dizendo que Izumi é incapaz de trazer Ori para sua casa, mas Izumi rebate que ele é sempre quem visita o lugar dela para dar uns amassos em vez disso. Honoka adivinha que Izumi deve ter irmãos mais novos por causa de como ele parece carinhoso, mas Izumi diz a ela que é filho único. Ela menciona brevemente o próprio irmão, então se interrompe abruptamente fingindo que estava brincando. Quando a mãe dela volta, ela vai para casa. Izumi percebe a mudança repentina no tom dela e diz que ela é bem-vinda para vir a qualquer hora para mais bolo. Na próxima vez que se veem, Izumi e Honoka estão de volta ao seu habitual cabo de guerra em torno de Ori. Nesse momento, 3 tarados se aproximam de Honoka, oferecendo-lhe uma experiência A3, o que a assusta. Ela volta para Izumi sem dizer uma palavra, mas percebendo o que aconteceu, Izumi espanta os tarados apenas com sua aura, o que os aproxima um pouco mais. Mais tarde, quando Ori volta, ela os encontra discutindo novamente, desta vez sobre quem a abandona mais. Então, na casa de Ori, Izumi se junta a Ori e Kyosuke para assistir a um filme de terror sobre uma filha que joga uma cadeira no pai. Kyosuke fica tão assustado que sai para comprar cigarros. Com ele fora, Ori de repente aponta como Izumi não fez nenhum movimento em relação a ela.
Percebendo que ela quer expandir seu território, Izumi vai pro beijo, mas Kyosuke reaparece no pior momento possível. Isso machuca Ori, então ela empurra o pai para recriar a cena do filme com ela. Vários dias depois, Ori e suas amigas visitam a livraria. Lá, enquanto Izumi e Ori estão flertando, Tora só consegue observar com um toque de ciúme. Yuki percebe o desconforto dele e casualmente o puxa para passar um tempo com ela. Uma tarde, enquanto limpava a sala de aula, Yuki pede a Tora para ajudá-la a tirar o lixo. Eles descobrem que compartilham o mesmo gosto por filmes, e Yuki o convida para comprar um novo disco juntos, prometendo que o assistirão mais tarde. Nesse exato momento, eles esbarram em Sakura em um canto e uma bebida do lixo derrama na camisa dela. Yuki rapidamente se ajoelha para limpar o derramamento das pernas de Sakura, enquanto Tora se desculpa antes de correr para pegar algo para ajudar. Deixada sozinha, Sakura pergunta a Yuki se ela e Tora estão namorando. Yuki apenas ri suavemente e diz que não é nada disso. Quando Tora retorna, ele oferece sua jaqueta a Sakura. Ela cora, mas aceita feliz, segurando-o perto, sabendo que o cheiro dele ainda permanece nela. Então, na sala do conselho estudantil, Sakura encontra Keikuru, que fica surpreso ao vê-la de jaqueta. Ainda pensando no que aconteceu, ela acaba perguntando por que ele ama Remi. Keikuru fica surpreso a princípio, mas vendo como ela pergunta com sinceridade, ele lhe dá uma resposta ponderada. Ele diz a ela que, mesmo quando ele se considera fraco, Remi é o tipo de pessoa que o impulsiona a crescer além de seus limites e o faz sentir-se forte. Sakura sabe que o que ele disse era verdade, e com isso, ela decide ser mais forte também. Alguns dias depois, Sakura devolve a jaqueta dele, e depois de reunir toda a sua coragem, ela lhe entrega um saco de biscoitos caseiros. Tora os pega e quando os come, ele diz que são gostosos, especialmente o de Sakura rosa. Sakura pergunta se ele gosta de Sakura, e Tora diz a ela que ama Sakura, o que deixa Sakura extremamente feliz. Mais tarde, Yuki e Yuri procuram outra revista. Yuki avista uma que ela quer, mas congela quando outra garota estende a mão para a mesma cópia. Sem hesitar, ela a deixa. Ori percebe e pergunta por quê, mas Yuki simplesmente diz que a garota parecia precisar mais. Na escola, um colega percebe e menciona que Yuki não tem passado muito tempo com Tora ultimamente. Yuki ri, e diz que ele provavelmente está muito ocupado comendo biscoitos, o que Ori não entende. Mas então, uma leve carranca cruza seu rosto antes que ela force um sorriso novamente, e conhecendo bem sua amiga. Ori sabe que sempre que Yuki se sente triste, ela sorri ainda mais, escondendo seus verdadeiros sentimentos por trás daquela máscara alegre como uma forma de se proteger, mas era também por isso que ela continuava se machucando toda vez que algo que ela queria a deixava. Mais tarde naquele dia, Sakura dá a Yuki um biscoito do mesmo lote que deu a Tora, agradecendo por ajudá-la a limpar a perna dela. Yuki quer recusar, mas logo força um sorriso e aceita, meio a contragosto. Yuki então quase o joga fora, mas hesita, lembrando que Sakura o fez como um gesto de agradecimento. No fim das contas, ela se sente culpada e dá uma mordida. Ao provar o quão delicioso é, ela percebe que, na verdade, está apenas com ciúmes. No dia seguinte, Yuki de repente pede algumas dicas de culinária a Izumi, mas ele simplesmente diz que ela tem que continuar tentando. Uma semana depois, Yuki apresenta a Izumi e Yori seus cupcakes, que parecem ter sido assados dentro de uma lixeira. Ela diz a eles que não pode deixar Tora pegá-los, mas Tora surge de repente e pega um cupcake. Quando ele nota as ataduras nos dedos de Yuki, ele dá uma mordida e sorri, dizendo que estará esperando ansiosamente pela próxima fornada dela. Todos os outros elogiam seu esforço, dando a ela a motivação necessária para continuar melhorando. Os dias passam e Izumi precisa viajar para Hokkaido por um assunto de família. Ele ficará fora por uma semana, e Ori, agora acostumada a tê-lo por perto, sente o vazio imediatamente. Todos os dias, ela ainda compra 2 bebidas por puro hábito, contando os dias até ele retornar, quase perdendo a cabeça enquanto espera por uma mensagem que nunca chega. Enquanto isso, Izumi esquece o carregador do celular, ficando impossibilitado de contatar qualquer pessoa durante a semana inteira. Quando ele finalmente retorna, Ori não consegue se conter e corre direto para o apartamento dele. No mesmo instante, Izumi carrega o celular, vê a mensagem dela e dispara pela porta. Assim que ele chega ao saguão, Ori chega e eles se chocam. Vendo um ao outro novamente depois de tanto tempo, eles se abraçam apertado como se quisessem compensar a semana que pareceu uma eternidade. De volta à escola, as garotas perguntam a Ori do que seu Sumi mais não gosta. Ela admite que são filmes de terror, embora ele ainda os assista com ela de qualquer forma, sem reclamar. As amigas a provocam dizendo que ele provavelmente faz isso porque ela o obriga. Então Yuki diz algo que fica martelando na mente de Ori, que se ela continuar forçando-o a fazer coisas de que ele não gosta, Izumi pode lentamente começar a se afastar dela. Então, mais tarde, Ori tenta agir de forma fofa e assustada durante a noite de filmes, exatamente como a amiga havia sugerido, mas isso dá completamente errado, deixando Izumi ainda mais aterrorizado do que antes. Envergonhado, ele se desculpa e vai ao banheiro para se acalmar, enquanto Ori se retira para o quarto dela, sentindo-se péssima. Convencida de que ele está prestes a terminar com ela, Izumi a encontra na cama, deprimida por não ser o tipo de namorada doce e inocente que ela achava que deveria ser. Izumi senta ao lado dela e a tranquiliza, dizendo que a garota por quem ele se apaixonou de verdade é a Ori, e não alguma boba doce e inocente qualquer.
Ouvindo aquilo, ela percebe que sente exatamente o mesmo e que o ama exatamente do jeito que ele é, desde o quão facilmente ele se assusta até o quão magro ele se sente. Então, a chuva começa a cair lá fora, e Ori faz sua jogada, ouvindo o coração dele bater forte. Izumi faz o mesmo com o coração dela, querendo ouvir como ela está se sentindo de verdade. Enquanto a chuva lá fora cai mais forte, eles escalam a uma nova altura, onde cerejas são estouradas e picles são coçados. Finalmente a noite se aprofunda. Algumas noites depois, Izumi começa a ter pesadelos recorrentes sobre seu passado. Em seu sonho, ele fica cara a cara com seu eu mais jovem, alguém completamente cheio de ódio, que despreza tudo, não tem amigos e está pronto para desistir da própria vida. Izumi fica ao lado dele e calmamente diz ao seu eu antigo para aguentar firme e acreditar na vida só mais um pouquinho. Porque um dia pessoas que realmente se importam virão para a vida dele, desde amigos que o aceitam por quem ele é, até uma mulher que vai rir por ele, chorar por ele e amá-lo de verdade. Quando Izumi acorda naquela manhã, seus olhos estão molhados de lágrimas. Enquanto isso, aos olhos de Rumi Kakeru, o sempre confiante presidente do conselho estudantil, que parece forte e composto para todos, é também alguém muito menos perfeito do que as pessoas realmente acreditam. Ela sabe como Kakeru tenta agir de forma durona e repreender as pessoas por seus erros, mas na verdade é um molenga que odeia levantar a voz. Ela sabe como ele brinca sobre ser pouco atlético quando na realidade ele se sente bastante inseguro com isso. Mas pra Remy, é exatamente essa versão vulnerável e sincera dele que ela realmente se apaixonou. Quando se conheceram pela primeira vez, Remy notou algo diferente nele, enquanto outros bobos apaixonados elogiavam a aparência de Remy, chamando-a de linda e maravilhosa. Kakeru simplesmente disse que ela parecia normal, o que imediatamente chamou a atenção dela. Um dia na aula, ela o encontra lendo e decide puxar uma conversa. Eles começam a falar sobre seus livros favoritos, e Kakeru menciona que seus pais têm um quarto inteiro, completamente cheio deles. Curiosa, Remy pergunta se pode ver o quarto algum dia, e ele concorda. Dias depois, ela vai até a casa dele e Kakeru mostra a ela o quarto. Enquanto ela examina as prateleiras, Remy avista um livro antigo intitulado Um Dia Antes do Fim do Mundo. No dia seguinte, Remy empresta a ele outro livro, mas Kakeru hesita um pouco, sabendo que um de seus amigos gosta dela. Ele diz isso a ela, mas Remy apenas dá de ombros, sem se importar, e pergunta se pode ir lá novamente. Durante sua segunda visita, cercada pelas mesmas fileiras de livros, Remy pergunta de brincadeira o que ele faria se o mundo estivesse acabando em apenas um dia, assim como no livro. Kakeru se vira dela e admite baixinho que gosta dela de verdade. Remy congela por um breve momento, sem saber se ele está brincando, mas quando ela vê o rosto dele completamente corado, ela percebe que ele está falando sério. Ela sorri, diz a ele que também gosta muito dele. Isso se torna o começo do relacionamento deles. Enquanto isso, no quarto de Ori, ela está pintando as duas unhas de Izumi com um esmalte novo que acabou de comprar. Mas quando ela pede o outro pé dele, seus pensamentos intrusivos tomam conta, e ele simplesmente coloca o pé na cabeça dela. Ele se desculpa na hora, completamente envergonhado, mas Ori apenas ri da situação. Ela se pergunta em voz alta como Izumi pode ser tão ousado e barulhento perto de Honoka e Shindo, mas se torna tão suave e gentil quando são apenas os dois. Isso a faz questionar qual versão dele é a verdadeira, e Izumi a assegura que a que ela está com ele é a verdadeira. Izumi admite que não é realmente tão durão assim, e brincando, pergunta se ela preferiria que ele gritasse ou se escondesse. Para sua surpresa, Ori diz que na verdade acha esse tipo de coisa bastante excitante. Ah, sim, papai. Então eles acabam dando uma chance. Na manhã seguinte, ele chega à escola agindo de forma fria e arrogante, assustando a todos os colegas. Tora imediatamente sabe que essa é a ideia de Ori, e até o aconselha a parar se ele não quiser, mas Izumi não pode, pois sua amada namorada pediu a ele para continuar. Mais tarde, quando estão sozinhos, Izumi tenta de novo com Ori, interpretando o papel de um marido bêbado dos anos 70. Justo nesse momento, um grupo de garotas de outra turma entra na sala e os pega em flagrante. Quando Izumi as encara com um olhar furioso, elas fogem com medo, enquanto Ori está aproveitando totalmente a situação, quase gritando de prazer. Enquanto isso, Yuki foi puxada para longe por um cara que confessou seus sentimentos a ela. Mais tarde, Ori nota a expressão dela, e quando perguntada, Yuki conta a verdade e como ela ainda não sabe o que fazer. Ela eventualmente diz ao grupo que quer recusar o cara, mas não sabe como fazer isso. Izumi surge com um plano para fazer parecer que Yuki já tem um namorado e voluntaria Tora para o papel. Então, depois de ouvir o plano, Tora concorda e pega a mão de Yuki, o que a faz secretamente desejar que toda aquela encenação não fosse falsa. Eles seguem com o plano, agindo como um casal de verdade, mas quando o cara Akane finalmente chega, Tora congela completamente, porque Akane tem um rosto letal que faria qualquer mulher engravidar com um único olhar. Tora imediatamente se sente esmagado, percebendo que não tem a menor chance. Mas quando Akane vê Tora segurando a mão de Yuki, ele assume que estão juntos e respeitosamente se desculpa e vai embora. Ori se aproxima de Yuki logo depois, exigindo saber por que ela rejeitou alguém tão gato. Yuki calmamente explica que Akane parece estar muito fora de sua liga, e que ela prefere caras mais normais.
Mais tarde, Yuki tenta aprender um pouco mais sobre Akane, e Remi diz a ela que ele está na mesma turma que ela. Ela acrescenta que ele é na verdade engraçado e um pouco desajeitado por causa de sua visão ruim. Isso dá uma ideia a Yuki, então depois da escola ela corre atrás de Akane e pergunta se ele pode tê-la confundido com alguma outra pessoa por causa de sua visão. Akane apenas sorri e diz que tem certeza absoluta de que era ela, pois ela é a única que seus olhos têm olhado de verdade. Então os outros chegam e quando tentam falar com Akane, sua visão ruim está bem evidente, pois ele continua confundindo o trio com outras pessoas, chamando-os de Yuji, Nobara e Megumi. Alguns dias depois, Uri está arrumando o cabelo de Izumi na aula, mas graças ao seu trabalho, Izumi começa a atrair muito mais atenção das garotas na turma, o que instantaneamente acende o ciúme de Uri. Sem dizer uma palavra, ela pega a mão dele e o arrasta para casa furiosa. No caminho, eles passam por dois antigos colegas de Izumi, os mesmos valentões de antes, e assim como nos velhos tempos, eles o zombam novamente, dizendo que, apesar de seu novo visual, ele ainda é o mesmo velho e solitário perdedor de sempre. Mesmo com Ori ao lado dele, eles não se seguram, dizendo que uma vadia como Ori estaria muito melhor com eles. Mas ver seu namorado ser empurrado e humilhado bem na frente dela é a gota d'água, e Ori não hesita em usar a violência. Com os valentões deixados em completo choque, Ori e Izumi continuam andando para casa sorrindo como se absolutamente nada tivesse acontecido. Mais tarde, um dos valentões, Tanihara, esbarra em Shindo, que vê o hematoma no rosto dele. Tanihara reclama o quanto odeia Izumi, e até mesmo sua namorada Bárbara, mas Shindo pode ver que, apesar de já terem se passado anos, Izumi ainda está preso em sua mente, porque Tanihara continuou o mencionando em todas as conversas. À noite, Izumi nota os nossos dedos avermelhados de Uri. Ele a agradece gentilmente, percebendo pela primeira vez que alguém está realmente disposto a ficar com raiva em seu nome. No dia seguinte, os desejos mais pervertidos de Uri surgem novamente, e ela continua pedindo a Izumi para agir brutalmente com ela, até mesmo encorajando-o a estapeá-la, tudo enquanto sorri de orelha a orelha satisfeita. Justo nesse momento, Shindo aparece do nada. Ele ouve parte da conversa e, não entendendo absolutamente nada do contexto, assume que algo muito estranho está acontecendo e que Ori quer levar um tapa na bochecha. Ele diz a Izumi para simplesmente fazer o que a namorada dele quer, encorajando-o a dar-lhe uma boa. Mas Izumi o assegura que não é nada degenerado, de forma alguma. Irritado, Izumi agarra o pulso de Ori firmemente, a chama de vadia com cara de picada e a puxa para longe, deixando Shindo ainda mais confuso com o que está acontecendo ali. Mais tarde naquele dia, Ori para em um mini mercado e encontra Tanihara e seus amigos. Mas desta vez, um terceiro cara está acompanhando o grupo. Ori os repreende por estarem jogando lixo no chão, e o terceiro cara tenta agir de forma durona com ela, mas Tanihara e seu amigo rapidamente o puxam para longe dali, dizendo que ela cortaria os pênis dele se ele não calasse a boca imediatamente. Ela se afasta apenas para eles avistarem Izumi um momento depois. O medo deles dobra quando vem Izumi de repente dar um tapa na cabeça de Ori, e agora estão completamente convencidos de que Izumi é uma ameaça muito maior do que a própria Ori. No entanto, por dentro, o Izumi está em completo pânico, e ele não consegue acreditar que acabou de dar um tapa na própria namorada. Mas quando ele olha para o rosto sorridente de Ori, ele expira e a abraça apertado, dizendo a si mesmo para continuar e fazê-la feliz, custe o que custar. De volta em casa, Izumi pede a Kyosuke para conversar em particular, querendo alguns conselhos, e o homem alegremente concorda em conversar, mas escolhe o banheiro como local de encontro, como um verdadeiro esquisito. Izumi explica a estranha fascinação de Ori por ele agindo de forma rude, como ela parece gostar, e como ele não consegue entender bem o porquê de tudo isso. Kyosuke não consegue entender muito bem no início, mas eventualmente explica que Ori simplesmente adora ver Izumi agir de maneiras completamente opostas à sua natureza gentil, o que pra ele faz todo o sentido do mundo. Alguns dias depois, Izumi e Tora estão pegando bebidas quando encontram um colega de classe chamado Mizuchi. Tora o cumprimenta, mas Mizuchi passa por ele sem dizer uma palavra, e Izumi adivinha que é provavelmente por causa dele, suspeitando que Mizuchi tem sentimentos por Ori. Mas ambos concordam que, a menos que alguém seja realmente sério, não conseguiria lidar com uma aberração total como a Ori de qualquer forma. Pouco antes de voltar para a aula, Izumi percebe que pode ter deixado o celular na sala de ciências, então ele corre de volta para verificar. Lá dentro, ele encontra Mizuchi. Izumi tenta puxar uma conversa, mas Mizuchi simplesmente ignora. Mas então, Izumi procura seu celular no armário e Mizuchi o chama de completo idiota por isso. Então ele decide ajudá-lo a procurar. Ele liga para o número de Izumi e o toque ecoa do bolso de trás de Izumi. Mizuchi fica frustrado com a falta de cuidado de Izumi e quase solta uma pergunta sobre por que Ori gosta de um idiota como ele, mas ele se contém a tempo. Izumi percebe e, em vez disso, pergunta a Mizuchi uma questão estranha sobre se ele poderia dar um tapa forte em Ori. Mizuchi parece confuso e diz que nunca poderia fazer isso, não importa o motivo. Izumi sorri fracamente e diz que ele nunca poderia merecê-la de verdade. Então Ori pergunta se Izumi encontrou o celular dele e Izumi a trata com dureza, dizendo para ela tirar suas bochechas com cheiro de frutos do mar da frente do rosto dele. Mizuchi avança instintivamente, mas Izumi o impede, pois por trás de tudo, Ori quase goza com aquele tratamento. Naquela noite, Tanihara teve um pesadelo terrível. Nele, ele está preso em um quarto escuro, com Izumi o encarando e falando com ele, mencionando como Tanihara é na verdade um covarde que não tem a menor coragem de encarar a verdade.
Então, flashes do passado retornam em sua mente na forma dos coelhos da escola, e o quanto Izumi se importava com eles. Tanihara acorda suando frio, e ele imediatamente liga para Shindo pedindo o número de Izumi. Ele tenta ligar, mas Izumi não atende. Então Tanihara vai à confeitaria da família de Izumi, e ele chega bem quando Izumi está prestes a fechar a loja. Tanihara finge desajeitadamente que está lá para comprar um bolo, e Izumi o aponta para uma loja próxima. Mas Tanihara rapidamente recusa, dizendo que voltará amanhã para o cheesecake de Izumi, e só o dele. Izumi diz a ele para pegar a torta de frutas também, e Tanihara concorda, levantando 2 dedos em forma de orelhas de coelho, um gesto cujo significado ambos entendem perfeitamente. Antes de sair, Tanihara pergunta por que Izumi não atendeu sua ligação. Izumi explica que seu celular estava quebrado e que ele o consertará em breve. Tanihara percebe que Izumi não o estava ignorando, e então se lembra de todas as vezes em que ele ignorou Izumi no passado. A culpa o atinge em cheio. Ele se lembra de como esqueceu de alimentar os coelhos, de como eles morreram e de como ele injustamente culpou Izumi por tudo aquilo. Agora ele está pronto para admitir a verdade, mas ele se pergunta se algum dia terá a coragem de dizer isso na cara de Izumi. Mais tarde, Izumi ajuda Ori a organizar sua estante de livros, e eles acabam encontrando o antigo anuário dela. Ela pergunta se ele ainda tem o dele, e Izumi admite que quase o jogou fora uma vez. Mas depois de encontrar Tanihara novamente, ele percebe que é algo que realmente vale a pena guardar. Desta vez, ele está ansioso pelo novo anuário deles, porque agora ele finalmente tem amigos e memórias que valem a pena lembrar de verdade. Dias depois, Izumi e Ori encontram Tanihara, e o ar instantaneamente fica estranho, pois ambos coram com um encontro repentino, como se tivessem tido um caso de uma noite só. Ori não perde tempo provocando Tanihara, declarando que Izumi pertence a ela, pois o que ela realmente teme é a ideia de Izumi ser levado por outro homem e ele o levando para onde o sol não brilha, se é que me entende. Tanihara rapidamente acena com as mãos, negando veementemente, insistindo que ele não é Shindo. É quando Ori se lembra do quão próximos Shindo e Izumi realmente são. Izumi tenta se explicar, mas antes que possa, a própria pessoa de quem estão falando, Shindo, aparece atrás deles, cumprimentando-os com um sorriso. Ori pergunta se ele ainda está saindo com Chico, mas Shindo diz que Chico tem estado muito ocupado estudando para as finais, então ultimamente ele tem passado muito mais tempo com Izumi. O comentário acende um fogo de ciúme nos olhos de Ori, imaginando que os dois se revezam coçando o pênis um do outro. Aterrorizado com a raiva de Ori, Tanihara agarra Shindo e rapidamente o arrasta para longe dali. Ori então se vira para Izumi e diz a ele diretamente que se ele algum dia a atrair, tem que ser com uma garota, e não com algum cara bonito e musculoso com um pênis de 30 centímetros, entendeu? Izumi concorda e no dia seguinte na escola, ele informa os meninos sobre as novas regras de Yuri, então ele tem que manter uma certa distância. Em outro lugar, Yuki vai às compras de materiais de arte com sua irmã quando elas esbarram em Akane, por acaso. A irmã de Yuki instantaneamente se interessa, provocando Yuki e perguntando como ela conhece um cara tão bonito, até mesmo suspeitando que eles estão namorando. Akane ri da situação e casualmente menciona que Yuki o rejeitou. A irmã de Yuki a olha com descrença, recusando-se a acreditar que sua irmã estúpida rejeitou um pedaço de carne tão gostoso. Akane se desculpa, dizendo que não quer dar a ideia errada ao suposto amante de Yuki, Tora. E Yuki assegura que Tora está de boa com isso, mas ela sente uma pontada no peito, sabendo que Tora nunca sentiria ciúmes dela de verdade. Na escola, Sakura pergunta se Yuki e Tora estão namorando, e Yuki mantém a mentira, dizendo que sim. Mais tarde, ela conta a Remi sobre isso, confessando que quer muito esclarecer as coisas com Sakura, mas não consegue de jeito nenhum. Remi diz a ela que não dirá absolutamente nada, pois é a escolha de Yuki, não dela. Deixada sozinha com seus pensamentos, Yuki admite a si mesma que Tora nunca gostou dela da mesma forma que ela gostava dele. Ela sabe que deveria ter desfeito a mentira depois de rejeitar Akane, mas, em vez disso, ela continua fingindo, secretamente desejando que a mentira pudesse de alguma forma se tornar real. Os dias passam e Yuki para de aparecer na escola. Ela não conta a ninguém, nem mesmo a Tora ou a Ori. No início, Tora se preocupa, mas ele força uma risada, convencendo a si mesmo de que ela voltará em breve. Enquanto isso, sua irmã está furiosa, exigindo saber por que Yuki está faltando à escola. Ela a acusa de querer algo, mas nunca dizer em voz alta, exatamente como sempre faz. Ela diz a Yuki para decidir o que quer e ir atrás, ou se arrependerá para sempre, sem volta. Essas palavras ecoam na mente de Yuki, e quando ela finalmente liga o celular novamente, ela vê dezenas de mensagens dos outros, mas ela congela completamente quando vê uma de Tora dizendo a ela que Sakura confessou seus sentimentos a ele. Na semana seguinte, Yuki retorna à escola, fingindo que está tudo perfeitamente bem. As garotas parecem aliviadas ao vê-la, mas ela age como se absolutamente nada tivesse acontecido. Mais tarde, Tora a chama para o telhado e ela sabe que este deve ser o fim do relacionamento falso deles. Ela assume que Tora está com Sakura agora, mas em vez disso, Tora diz a ela que Sakura confessou, mas nunca pediu sua resposta, pois ela ainda acredita que Yuki está namorando ele. Yuki pergunta por que ele não esclareceu as coisas, mas Tora diz que está cumprindo sua promessa de continuar fingindo e que ele admite que não pode namorar Sakura porque ela é muito gentil, muito perfeita e merece alguém muito melhor do que ele.
Yuki fica ali em completo silêncio. Ela sente pena de Sakura por todo o esforço que ela colocou, assando biscoitos e correndo atrás do amor. Enquanto ela mesma apenas fugiu, ainda assim uma pequena parte culpada de seu coração se sente feliz. Porque mesmo que não seja real, ela ainda é a que está mais perto de Tora. Ela sabe que é egoísta, pois Sakura é como a primavera que é quente, radiante e cheia de vida, enquanto ela é fria e bagunçada, como a neve que está derretendo. Ela expira, vendo sua respiração embaçar no ar gelado. Tora menciona que hoje é o dia mais frio até agora, e diz que mal pode esperar pela neve. Yuki pergunta por que ele gostaria que a neve caísse, sabendo que ela é escorregadia, irritante e só bonita no início. Antes de derreter completamente quando a primavera chega, Tora a olha e diz que a neve não derrete por causa da primavera, mas sim, derrete quando ela quer. Yuki responde suavemente dizendo que para Sakura florescer, a neve deve desaparecer por completo. Mas Tora insiste que a neve não desaparece só porque a Sakura manda. Yuki ri de sua lógica teimosa, mas no fundo ela sabe que ele está tentando confortá-la de alguma forma. Vendo-a sorrir novamente, Tora pega a mão dela e a leva de volta para dentro da escola. Enquanto isso, Kakeru pergunta a Remi por que Sakura tem estado incomumente feliz, como se tivesse acabado de arranjar um garanhão para namorado. Mas Remi simplesmente sorri e diz a ele que é exatamente o contrário. Kakeru não entende o enigma até que Sakura entra na sala do conselho estudantil. Ela parece bem por fora, sem nenhum problema aparente. Mas quando seu olhar pousa em Tora e Yuki rindo juntos do lado de fora da janela, sua energia muda completamente. Kakeru percebe e pergunta se algo está errado. Ela tenta disfarçar a situação e sair, mas ele a segue. Quando ele pergunta novamente, ela finalmente confessa que foi rejeitada antes mesmo de ter a chance de confessar. Como amigo dela, Kakeru cerra os punhos, furioso em nome dela, chamando o cara que a machucou de completo idiota por não escolher alguém tão adorável e especial quanto ela. Ouvindo isso, a compostura de Sakura se quebra completamente. O sorriso que ela vinha segurando finalmente se desfaz, e pela primeira vez ela chora com toda a sua alma. Enquanto isso, Akane sabe que o cara que partiu o coração dela é Tora, mas ele também sabe que não é culpa dele que Sakura esteja com o coração partido. Alguns dias depois, durante o almoço, Ori percebe que só ela e Yuki têm irmãos, enquanto os outros não. Mas Tora comenta que Shu, sim, tem um irmão. Todos ficam surpresos, já que Shu nunca fala sobre a própria família. Então Tora explica que só descobriu porque visitou a casa de Shu recentemente e conheceu a irmãzinha dele. Apesar de se parecerem, Tora diz que enquanto Shu é bem animado e barulhento, a irmã dele é fria e bem quieta. Nesse momento, Shu aparece casualmente segurando um cupom de hambúrguer, e as garotas imediatamente o repreendem por não ter nenhuma energia de irmão legal. Mais tarde, durante uma reunião aleatória na sala do conselho estudantil, Ori pergunta por que Akane ainda fala tão formalmente, mesmo que todos já tenham se tornado bem próximos. Akane ri sem jeito, admitindo que a fala casual não lhe é algo natural. Ori o provoca dizendo que ele não teve problema algum em abandonar a fala formal com Yuki, lembrando como Rima teve que forçar Akane a falar casualmente com ela. Mas quando se tratava de Yuki, Akane não tinha problema algum. Shu sorri e de repente declara que será o primeiro a chamar Akane pelo primeiro nome. Yori sente ciúmes por não ter a energia extrovertida e tão confiante de Shu. Akane admite que quer mudar e se aproximar de todos eles, mas quebrar seus hábitos não é nada fácil. Nesse momento, Kakeru, o legítimo dono da sala do conselho estudantil, entra e parece confuso ao encontrar um grupo tão aleatório de pessoas lá dentro. Izumi e Tora imediatamente o puxam para a discussão, usando-o como exemplo de como eles costumavam ser estranhos para ele, mas agora são melhores amigos. Akane ri do caos, e como um primeiro passo para ser mais casual, ele decide chamar Tora pelo primeiro nome. Izumi reage instantaneamente como um namorado ciumento, perguntando se Tora também planeja chamar Akane pelo primeiro nome. Tora diz que talvez chame Akane pelo primeiro nome, e ao ouvir isso, Izumi coloca Akane em sua lista negra por roubar seu amigo mais chegado. Mas Akane o assegura calmamente de que não tirará nada dele, nem mesmo seu amado boy toy, o Tora. Alguns dias depois, Izumi e Akane discutem sobre quem é mais alto, e quando encontram Sakura, eles exigem que ela os julgue, mas ela acaba repreendendo os dois por discutirem por algo tão trivial. Então, dias depois, Izumi leva Honoka para a escola para apresentá-la a todos. Embora ela ainda se sinta desconfortável perto de meninos, ela se sente bem com Keikuru e Tora. Ao ouvir isso, Tora se sente orgulhoso por estar em uma posição mais alta que Keikuru em sua lista de conforto. Mas Keikuru rapidamente vira o jogo, dando alguns lanches para Honoka. Recusando-se a perder, Tora faz o mesmo, mas com chocolates, o que inicia uma competição entre os dois. Nesse exato momento, Shu aparece. E estando no fim da lista de Honoka por ser irritante, Honoka rapidamente se esconde atrás de Izumi. Quando Honoka o chama de barulhento e irritante, Shu se sente magoado com as palavras dela. Mais tarde, por gritar demais, Shu acaba forçando a garganta. Ori e Yuki o repreendem para ir para casa e descansar se ele estiver realmente doente, e Shu não está acostumado a ficar quieto. Mas com a garganta dolorida, ele não tem escolha. No caminho pelo corredor, ele avista Honoka lutando com uma caixa bem pesada.
Como eles estão indo para o mesmo lugar, ele a ajuda a carregar, mas por causa de sua garganta dolorida, ele não diz absolutamente nada, o que faz com que Honoka não se irrite com ele. No entanto, Honoka assume que ele está bravo com o que ela disse antes, então ela quer se desculpar. No dia seguinte, ela espreita a sala do conselho, querendo se desculpar com ele. Sakura a vê e, quando descobre o que aconteceu, a encoraja a ir em frente, garantindo que Shu é, na verdade, bem sensível. Mas então, Shu aparece com a garganta já curada, e quando ele começa a tagarelar alto novamente, Honoka foge, chamando-o de irritante. Isso deixa Shu chocado, e Sakura o repreende por ser um completo idiota. Mas Honoka está silenciosamente feliz, sabendo que Shu não está bravo com ela. Mais tarde, em sua casa, a irmãzinha de Shu, Motoko, senta-se curvada no sofá depois que sua professora lhe disse que ela não é boa o suficiente para a escola que quer frequentar, e a professora até riu dela. Quando Shu percebe o humor sombrio dela, ele se senta silenciosamente ao lado dela e folheia o jornal, notando que ela não quer jantar. Ele pergunta calmamente o porquê. Motoko se abre sobre como sua professora riu dela, e Shu brinca sobre isso, quase levando um tapa de Motoko. No entanto, a expressão de Shu muda friamente, a raiva brilhando em seus olhos. Ele sabe o quanto ela estuda e diz que ninguém tem o direito de zombar disso. Ele até exige saber o nome da professora para poder mandá-la para uma aposentadoria antecipada. Motoko treme ao admitir que, apesar de estudar tanto, suas notas continuam caindo, e sua professora diz que é impossível para ela entrar na escola dos seus sonhos. Oprimida, ela cai em lágrimas, e Shu acaricia a cabeça dela, tentando animá-la. Ele diz que a escola em que ela quer se matricular não é tão boa assim, já que os uniformes são uma porcaria. Então ela deveria frequentar a escola dele, já que os uniformes de lá são muito estilosos. No dia seguinte na escola, Shu pede um favor a Ori para ajudar Motoko a estudar, explicando a situação que ela está enfrentando. Ori entende, e mais tarde leva Motoko para sua casa para estudar. Quando Motoko entra em seu quarto, Ori primeiro pega um chocolate quente para elas, e ela insiste que elas tirem o dia de folga para conversar casualmente, sabendo que Motoko se sente desconfortável estudando com alguém novo. Gradualmente, Motoko se abre, revelando que Shu é o único contato salvo em seu telefone, e que ele fica bravo se ela chega tarde em casa. Ao ouvir isso, Ori sorri ao saber que o Shu, geralmente barulhento, tem um lado de irmão mais velho, afinal. Enquanto isso, Shu arrasta Tora para um santuário para comprar um amuleto da sorte, e Tora facilmente adivinha que é para Motoko. Enquanto ele se pergunta se Shu aceitaria, ele encoraja Shu a dar de qualquer forma, pois no fundo, ambos os irmãos sabem a verdade de que, não importa o quanto briguem, eles se importam um com o outro mais do que tudo. Semanas depois, com o Natal se aproximando, todos começam a fazer planos, e mais tarde, na casa de Ori, ela se pergunta se Izumi vai celebrar na casa dela, e tanto Shota quanto Kyosuke insistem para que Ori o convide. Mas quando é hora de perguntar, Izumi diz que sua loja estará ocupada, então ele não sabe se pode ir. Shota e Kyosuke reclamam, tentando fazê-lo se sentir culpado para ir de qualquer forma, o que faz Ori se perguntar quem é o verdadeiro parceiro de Izumi. Enquanto isso, Tora está lutando com seus sentimentos confusos. Ele leva Shu e Keikuru para comer, esperando organizar seus pensamentos. Ele começa falando sobre sua antiga paixão por Ori, passa para a situação estranha com Sakura, e finalmente se abre sobre Yuki e como eles são muito próximos para serem apenas amigos, mas também não são exatamente um casal. Para eles, Tora e Yuki já parecem um casal. Então Shu pergunta diretamente se Tora gosta dela. Tora admite que gosta dela, mas dizer isso em voz alta ainda parece estranho para ele. Kakeru diz a ele que não importa o que os outros pensem, e o importante é se ele está feliz com como as coisas estão entre eles. Durante um intervalo na escola, Yuki se aproxima de Tora e pergunta se pode ir à casa dele para experimentar o videogame que ele mencionou antes. Tora hesita, mas eventualmente concorda, decidindo que o que quer que o esteja deixando ansioso acontecerá mais cedo ou mais tarde. Naquela tarde, Yuki visita a casa dele e fica impressionada com o quão grande ela é. Mas então, Tora começa a agir estranho, a levando para dentro silenciosamente, como se não quisesse que ela conhecesse seus pais. Quando chegam ao quarto dele, Tora tranca a porta e rapidamente afrouxa a gravata, fazendo Yuki pensar que o momento chegou para eles se beijarem. Tora a assegura de que nada acontecerá. E ele abre a porta novamente e diz a ela que ela está livre para sair se quiser, não querendo que ela se sinta desconfortável perto dele. Mas Yuki solta que não tem medo dele nem de nada. Nesse momento alguém tenta entrar e Tora bloqueia a porta instantaneamente. Yuki assume que é a mãe dele, mas na verdade é Yashiro, sua atraente governanta, que deveria ter sido a garota principal deste anime. Yashiro cumprimenta Yuki educadamente, mas lança um olhar de aviso a Tora, dizendo para ele não fazer nada estúpido ou ela reportará a mãe dele. Tora assegura de que ele não poderia fazer nada de qualquer forma com ela por perto, mas Yuki pisca confusa pensando que se estivessem sozinhos, Tora realmente faria algo. Vendo a reação estranha dela, Tora lhe dá um pequeno tapinha reconfortante na cabeça e diz para ela se concentrar no jogo que vão jogar. E naquele momento, Tora percebe que, por enquanto, isso é o suficiente para o relacionamento deles.
No último dia de aula, todos se reúnem na sala do conselho estudantil. No segundo em que Kakeru entra, Remi já está lá, com os olhos brilhando enquanto o convida para passar o Natal na casa dela. Keikuru entra em pânico e solta um rápido "não", ganhando olhares de todos, e Tora até diz a Izumi para socá-lo. Keikuru rapidamente diz que eles entenderam errado e que não é que ele não queira ir, mas a casa de Remi está cheia de insetos e ele morre de medo deles. Mas Remi o assegura de que ela vai dar um jeito neles. Então, na casa de Ori, a família toda olha suas notas escolares. E quando Yorika lembra sobre a formatura, ela se pergunta se sentiria falta deles. Então a véspera de Natal chega. Todos passam a véspera de Natal à sua maneira. Akane encontra a irmã de Yuki por acaso e diz a ela que trocou para lentes de contato. Quando ela o provoca sobre isso, ele oferece um para ela como presente de Natal e, inesperadamente, os dois começam a se aproximar. Em outro lugar, Tora e Yuki desfrutam de um pequeno e tranquilo encontro. Shu passa o dia ajudando Motoko a estudar e Keikuru relutantemente concorda em ir à casa de Remi depois que Sakura o encorajou. Enquanto isso, na casa de Ori, Kyosuke continua perguntando se Izumi vai aparecer, e Ori se pergunta isso também, esperando silenciosamente que ele venha. Mas então, Izumi aparece com um bolo na mão, e depois de 1 hora, ele vai embora para voltar à loja. Ori o acompanha em sua caminhada, e os dois passeiam em silêncio até que Ori de repente menciona a formatura. Ela admite que quer ficar com ele mesmo depois que a escola terminar. Izumi para, olha para ela seriamente e sem hesitar, a pede em casamento. O mundo congela por um momento. Quando ele tenta sair, Ori rapidamente solta que o fará feliz. Eles se curvam um para o outro, prometendo um futuro juntos. Mas então o telefone de Izumi toca. Quando ele vê que é sua confeitaria, ele sai apressado, e Ori fica ali no frio sentindo-se quente e aconchegante por dentro. Mais tarde no ano novo, eles visitam um santuário juntos para um pequeno encontro. Uri ri, dizendo que é estranho que Izumi seja tanto a última pessoa que ela viu este ano, quanto a primeira do próximo ano. Izumi sorri, e deseja que pudesse ser assim todos os anos. No caminho para casa, Uri pergunta se eles ficarão juntos para sempre. Segurando a mão dela com força, Izumi promete que sim. O último dia de aula chega, e enquanto Ori limpou seu armário, o de Yuki ainda está cheio de coisas, então Ori a ajuda. Mas então Tora e Izumi aparecem, e quando veem que as mãos de Ori estão livres, eles compartilham seu fardo com ela. Então eles notam Shu parado de mãos vazias, e de repente se lembram de todas as coisas dele que eles estavam segurando. Na sala do conselho estudantil, Sakura está ocupada limpando enquanto Rimi folheia um antigo panfleto da escola e encontra um sobre uma viagem ao zoológico que ela sempre quis fazer. Nesse momento, Kakeru entra com Akane, e enquanto eles conversam sobre as férias, Remi sugere animadamente que todos deveriam fazer uma viagem juntos. Antes que Keikuru ou Akane possam responder, Sakura intervém, tentando impedir Remi de se empolgar demais. Mas Akane só alimenta a energia, falando sobre como ele quer tirar sua carteira de motorista em breve e fazer uma viagem de carro. De repente, Remi fica quieta e tenta sair da conversa. Sakura imediatamente percebe e a agarra, apertando suas bochechas e perguntando por que ela está tentando escapar. Encurralada, Remi admite que não gosta muito da ideia de todos tirarem suas carteiras, pois parece que, uma vez que possam dirigir, eles irão para longe e nunca mais voltarão. Sakura a tranquiliza gentilmente, dizendo que crescer não significa que eles se afastarão e que mesmo depois da formatura, eles ainda estarão juntos. Akane se junta, prometendo que assim que tirar sua carteira, ele levará todos em uma grande viagem juntos. Enquanto isso, Ori e Izumi estão sozinhos em casa, e ela está dormindo com a cabeça apoiada no colo dele. Mas enquanto ele a olha profundamente, ele percebe que a razão pela qual ele está ali com ela é porque ele estava coincidentemente lá para salvar seu irmão. Ele começa a se perguntar o que aconteceria se ele não tivesse ajudado Shota naquele dia, resultando nele permanecendo o perdedor solitário que ele já foi, com nenhum de seus amigos se tornando amigo um do outro e nenhum deles o procurando, nem mesmo se preocupando, o que o deixou completamente sozinho e frio. Mas ele rapidamente afasta o pensamento, lembrando a si mesmo que essas são apenas perguntas hipotéticas, e a verdade é que ele mudou e agora está feliz. Ela acorda e o pega sonhando acordado. Quando ela pergunta no que ele está pensando, Izumi admite que estava refletindo sobre tudo o que o trouxe até ali, imaginando o que poderia ter acontecido se ele tivesse perdido um único momento. Ori se senta, se inclina contra o corpo dele e diz a ele que a razão pela qual ele está ali é por causa do destino, e que sempre foi para ser assim. Então chega o dia da formatura. Assim que Kakeru se levanta para fazer seu discurso, Izumi espirra alto, quebrando o silêncio e fazendo dele o palhaço da turma pela primeira e última vez. Após a cerimônia, Izumi fica sozinho no telhado transbordando com uma aura de protagonista. Ele vê um vislumbre de seu antigo eu, a versão dele que costumava se esconder do mundo. Mas desta vez, ele não desvia o olhar. Ele aceita e se sente em paz com quem se tornou. Lá na sala de aula, Ori conversa com Momonoka, que ainda se recusa a aceitar que a escola está terminando até que Ori prometa que ela pode visitar a qualquer momento.
No corredor, Tora finalmente faz as pazes com Sakura, e todo o constrangimento entre eles desaparece. Em seguida, Akane compartilha sua ideia sobre uma viagem em grupo com Yuki, que concorda sem hesitação, porque ela sabe que todos permanecerão conectados mesmo nos anos que virão. Ao saírem da escola pela última vez, o capítulo se fecha lentamente e com Ori ao seu lado, Izumi encontra paz, liberdade e propósito em sua vida. E ele sabe que de hoje em diante, ele sempre estará com a garota que ama, aquela que mudou tudo pra ele. Se você assistiu a este resumo de anime até o final, comente abaixo. Amor que muda a vida. E se você ama resumos de anime como este, assista a este vídeo.